Queridos, a paz do Senhor, estamos dando sequência aí ao segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estamos nesse segundo trimestre de 2024 estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Comentarista, pastor Oséias Gomes, pastor Oséias Gomes. Estamos chegando na 10ª lição, que será ministrada no dia 9 de junho de 2024. Olha aí, a 10ª lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. Oh, meu Deus, é forte demais. O texto áureo desta 10ª lição está em aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, um texto muito conhecido: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa tremenda, esse texto é forte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de se ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor, porque o Senhor é santo. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. A introdução da lição diz assim: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, o servo, a serva de Deus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a própria Bíblia afirma que ninguém verá o Senhor. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade na jornada para o céu. Vamos aí, querido, fazer um comentário dentro dessa introdução, depois nós vamos dar sequência. É importante nós entendermos o que é consciência. O que é consciência? Consciência é a faculdade interior que nos permite distinguir entre o certo e o errado, bem como refletir sobre nossos pensamentos e ações. A consciência atua como um guia moral, alertando-nos sobre comportamentos que estão em desacordo com nossos valores e princípios. Você vê quando a pessoa faz uma coisa errada, uma coisa exageradamente fora do comum, alguém diz: não, essa pessoa não tem consciência. Então o cristão, ele deve moldar e informar a sua consciência pela palavra de Deus, garantindo que os seus julgamentos morais alienem-se com a vontade de Deus, com a vontade divina, pautado, abalizado na palavra de Deus. A consciência, no contexto cristão, vai além de uma simples percepção moral. A consciência é uma faculdade espiritual que precisa ser educada e moldada
pela palavra de Deus. Em Romanos 2,15, lemos que a lei de Deus está no coração das pessoas, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No entanto, essa consciência precisa ser nutrida pela vontade bíblica para funcionar de forma correta. A Bíblia é um espelho, é um manual, é o guia do cristão. A palavra de Deus, ela ilumina nossos passos e nos guia em caminho de retidão, formando uma consciência sensível à vontade de Deus. O salmista, no Salmo 119, o verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A renovação da mente, queridão, portanto também da consciência, só é possível através do conhecimento profundo e contínuo da palavra de Deus. Não só o conhecimento, como a prática da palavra de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas palavras, elas nos mostram a santidade na Bíblia, destacando a ideia de viver separado do pecado e consagrado ao Senhor. Viver em santidade nos permite agradar a Deus e estar em sua presença, tanto agora quanto no futuro, pois, como diz em Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu amado e amada, a palavra-chave é santidade. Vamos entrar aí no primeiro ponto da lição, saindo dessa parte introdutória. Primeiro ponto da lição: a perspectiva bíblica da santificação. O primeiro tópico do primeiro ponto diz santificação no Antigo Testamento. Vamos trabalhar sobre santificação lá no Antigo Testamento, do hebraico Kodesh ou Kadosh. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, separado para, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado para. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadosh, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kadosh ou Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento. Em Êxodo 15:11, vemos a santidade. Em Números 4:15, essa palavra aparece como coisa santa. E em Êxodo 36:4, essa palavra aparece como santuário. Outro sim, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, em Gênesis 2:3 e Êxodo 19:6, traz a ideia de um dia uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Por intermédio dessas palavras, podemos compreender as dimensões
que a santidade exerce na Bíblia, dando em especial a ideia de viver separado do pecado e desenvolver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. A santidade no Antigo Testamento é uma qualidade essencial de Deus, é um chamado para o seu povo viver em santidade. Deus é descrito em Isaías 6,3 como o Santo, Santo, Santo. E esse atributo é o fundamento para a santidade esperada de seu povo. Em Levítico 19, 1 e 2, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhe: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A santificação envolve a separação de tudo que é impuro e a dedicação da vida a Deus. Esse conceito se exemplifica claramente na consagração dos sacerdotes e na santidade dos objetos de culto separados para o serviço divino. Tudo no tabernáculo era santo, a terra era santa. Os materiais para o culto, tudo era consagrado ao Senhor. Em Êxodo 19,6, diz que Deus chamou a nação de Israel para ser nação santa, um povo distinto dos outros povos, vivendo de acordo com os seus mandamentos. É por meio de um viver em santidade que podemos agradar a Deus e estar em sua presença tanto agora, no tempo presente, como também no futuro, pois, como diz em Hebreus 12,14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santidade é um pré-requisito para a comunhão com Deus. Davi, ele pergunta no Salmo 24, o verso 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Olha a indagação que Davi faz. E ele mesmo responde, depois de fazer outra indagação, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele responde essas duas indagações. Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. A santificação é, portanto, essencial para estar na presença de Deus. O segundo tópico do primeiro ponto diz no Novo Testamento. Já vimos aí no Antigo Testamento a santificação. Vamos agora ver o que é santificação no Novo Testamento. O verbo grego hagiadizo quer dizer santificar, trazer a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo grego, ele abrange o sentido de o crente tornar-se puro de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,11, Paulo ele diz aos irmãos da cidade de Corinto: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Nesse sentido, o Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, a santidade opera na vida do crente e é uma obra autêntica que vem de Deus, que vem do alto. Em Efésios 5:26, Paulo ele diz aos irmãos da cidade de Éfeso, a fim de torná-los santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica,
E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós observamos que a santidade resulta da graça divina através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se inicia com arrependimento e a confissão de pecados. A partir de então, inicia-se a real transformação espiritual, que começa pelo lado interior. Por meio dessa transformação, o cristão busca se separar de tudo aquilo que pode contaminar a sua vida, pois seu propósito agora é caminhar para a santificação final, que objetiva ser como Cristo é. Olha só, em João 17:19, Jesus diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vivendo em santidade, cada ação, gesto ou palavra do crente reflete a sua nova posição em Cristo, porque Ele, Cristo, quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Em primeira epístola de Pedro, Pedro diz: agora porém, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, agora porém sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Essa transformação continua progressiva, é obra do Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos lembra de que a vontade de Deus para nós é a santificação. Ele escrevendo aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstães da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra para com o Senhor. Além disso, Paulo ele enfatiza que nós devemos buscar a santificação em vez da impureza, em 1 Tessalonicenses 4, 7, porque Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. Este chamado à santidade é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade do cristão, pois reflete a nossa nova identidade na pessoa bendita de Jesus. A santidade deve ser evidente em nosso comportamento diário, sendo um testemunho visível da obra redentora de Cristo em nós. As pessoas têm que perceber essa santidade, essa transformação em nossas vidas. Começa no interior e através do exterior é demonstrada. A santificação, segundo o Novo Testamento, é um processo que envolve a cooperação do crente com o Espírito Santo. Somos exortados a nos purificar de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 7:1. Então esta busca pela santidade, pela santificação, exige esforço contínuo e vigilância, mas é sustentada pela graça de Deus, que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, é o que Paulo diz em Filipenses 2,13. Portanto, a santificação no Novo Testamento é apresentada como uma obra integral que envolve a totalidade do ser do crente, espírito, alma e corpo, para ser conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em 1 Tessalonicenses 5:23. A santificação é uma caminhada contínua de transformação e renovação, onde a meta final é a
conformidade à imagem do Senhor. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz aos irmãos da cidade de Corinto: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O próximo tópico dessa lição é o tópico 3, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Em João 17,17 está escrito assim: desse modo, o crente em Jesus, o cristão, o servo, a serva de Deus, não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso, não, senhores, visto que em sua lida diária ele tem compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que quem o chamou é santo. A exigência à santidade não é uma invenção humana, nem uma ideia sugerida de líderes religiosos, não, senhores. A exigência à santidade é uma ordem divina expressa em toda a Escritura. Deus, ele nos convoca a viver em santidade após a nossa transformação em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nesse novo caminhar, não devemos mais submeter nossos corpos ao domínio do pecado. É o que está em Romanos 6,13. Mas pelo poder do Espírito Santo, devemos buscar uma vida consagrada e dedicada a Deus, afastando-nos cada vez mais do mal. É importante compreendermos que não há a possibilidade de vivermos segundo a vontade de Deus sem a prática da santidade. Isso é muito importante. A síntese aqui do primeiro ponto diz: a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem a qual não podemos agradar a Deus. Vamos para o segundo ponto da lição: santificação e seus estágios. Então a santificação, ela tem estágios. O primeiro tópico do segundo ponto, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato ou um estado ou um processo pelo qual o pecador se torna santo. Podemos conferir Romanos 6, 19 e 22, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 8, 29. Assim, a santificação, ela busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. É o que está em 2 Coríntios 7, 1, Efésios 4, 12, 13, Efésios 5, 26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva, glorificação. Então a santificação bíblica é um processo que desenrola ao longo da vida do cristão, começando com a sua separação inicial para Deus, progredindo com a sua conformidade com Cristo e concluindo em sua glorificação na presença do Senhor. Então é um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós, capacitando-nos cada dia a viver vidas santas e piedosas diante da presença do Senhor. O outro tópico, o segundo tópico do segundo ponto, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, no momento que ele entrega a sua vida para o Senhor, que reconhece o seu estado de pecador.
pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarando sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. 1 Coríntios 6,11 vai dizer isso aí. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação deste mundo, em que o cristão se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Está em Gálatas 5:16 ao 18, Efésios 4:20, Efésios 20, versículo 24, 27 ao 30. Esse estágio leva ao último da glorificação. Esse é o mesmo em que o crente será como Jesus, em Romanos 8:29, 1 João 3:2, e receberá um corpo ressurreto, isso no arrebatamento da igreja. Na vinda gloriosa do Senhor, o crente vem com a igreja, mas no arrebatamento, o crente será transformado. O corpo corruptível se torna um corpo incorruptível. A santificação inicial, posicional, a santificação inicial ou posicional ocorre no momento da convenção e aí por diante. Vamos para o terceiro tópico do segundo ponto, o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino, que está em Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo cristão regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e também praticar a palavra de Deus, de modo que seja uma vida santa na presença do Senhor. João 14:23. A sínopse desse segundo ponto diz: a santificação trata-se de um ato ou um estado em processo pelo qual o pecador se torna santo. Vamos aí concluir a lição no terceiro e último ponto da lição. O julgamento do Deus Santo. O Deus Santo é o primeiro tópico do último ponto. A Bíblia ela revela em Isaías 1:4 Deus como o Santo de Israel. A Bíblia revela em Isaías 57:15 Deus com um nome santo. A Bíblia revela em Isaías 6:3 que os serafins declaram a santidade de Deus. A Bíblia revela em 1 Samuel 2:2 que em santidade ninguém pode ser igual a Deus, ninguém. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus, ele é santo. E assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, em Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Porque à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos na nossa jornada. Isso é muito importante. Então, há um dia reservado para que ele julgue todos, como Paulo salienta em Romanos 2:6. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. O autor de Hebreus, ele menciona que o juízo chegará em Hebreus 9:27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para receber de acordo com as ações praticadas. Haverá um julgamento tanto para os santos quanto para os pecadores. Os cristãos serão avaliados no tribunal de Cristo após o arrebatamento, enquanto os ímpios que não serão arrebatados, que não se arrependeram, serão julgados perante o grande trono branco, recebendo a condenação eterna. Está em Daniel 12:2, Apocalipse 20, versículo 11 ao 12. Este Deus Santo é justo e tem oferecido oportunidades para que cada um de nós venhamos abraçar essa oportunidade
e nos arrepender e santificar a nossa vida. O segundo tópico aqui do terceiro ponto fala santidade exigida a todos os crentes. A igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor, Efésios 2, 21. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito a Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados, resgatados, redimidos, abençoados, regenerados pelo sangue de Jesus, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhamos-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. É o que está em Romanos 1, 12, 1. Então todos os cristãos são chamados a seguir o modelo de Cristo, inclusive na sua santidade. O terceiro tópico do terceiro ponto diz santidade e justiça de Deus. Biblicamente, santidade e a justiça de Deus são atributos divinos que se relacionam um com o outro. Como vimos essa virtude apontar para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João, em 1 João 1,5, João diz, ele é a luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia desde a sua justiça como a lei. Consequentemente, a justiça de Deus é a expressão prática de sua santidade. A síntese do terceiro ponto diz, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e da justiça de Deus. Vamos concluir a lição. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa torná-la como padrão perfeito da sua vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida em Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser consciente de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois a santidade e justiça são atribuídas e são atributos de Deus que não se contradizem. Deus abençoe.